Forte abraço para você ligado nos canais Fox Sports. Entra no ar o show da NASCAR. Nosso time está reunido para falar da principal categoria do automobilismo norte-americano. As três categorias já passando da metade do campeonato, Truck Series, a Xfinity Series e a Sprint Cup. E você vai ficar sabendo tudo aqui neste programa. Tudo bem, Sérgio Lago? Qual é o seu destaque? Oi, Hamilton. Oi, Rodrigo Matar. Alô a todos que nos acompanham. O meu destaque vai ficar para mais uma pequena polêmica que aconteceu no último fim de semana envolvendo o Regan Smith. Tinha acontecido na semana anterior em Watkins Glen, a confusão dele com o Ty Dillon, e agora foi com Alex Tagliani, depois da prova, uma entrevista muito dura do Alex Tagliani falando sobre o comportamento do Regan Smith no finalzinho da prova. Isso vai gerar polêmica, hein? Porque temos opiniões diferentes aqui no programa. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, Hamilton, Sérgio Lago, prazer estar com vocês e com os telespectadores dos canais Fox Sports. Meu destaque vai, como não podia deixar de ser, para a performance dominante de Mark Kenseth nas 400 milhas de Michigan, 146 voltas lideradas, mais uma vitória do 20 na temporada, e eu tô chegando no bolão, hein? Muito bem, você vai ver também aqui como é que está o bolão da NASCAR. Você pode participar já, eu falo para você. A Truck Series correu em Bristol e teve vitória numa prova que houve algum problema, uma prova até conturbada, hein, Sérgio Lago? Exatamente. Acabou tendo a vitória do Ryan Blaney, né? O Kyle Busch chegou na segunda posição, os dois tinham largado na primeira fila, posição inversa, né? Do primeiro e segundo, inverteram essa posição. Mas uma prova que teve uma liderança muito longa, foi do Cole Custer, foi o piloto que liderou o maior número de voltas, acabou envolvido num acidente de um piloto retardatário, ele não conseguiu evitar. E um final sensacional, Matt Crafton tinha tudo para levar mais uma vitória, acabou ficando para trás e temos um campeonato que continua muito apertado. Ele liderou 111 voltas na prova e não levou a corrida. O Cole Custer. O Ryan Blaney liderou 40 voltas e foi o vencedor. 39. Exatamente. O Cole Custer, ele tem só 6 provas no campeonato, de um total de 14, ele conseguiu já chegar a 200 voltas na ponta. É uma performance impressionante desse garoto de apenas 16 anos de idade. Exatamente. Vamos dar uma olhada como é que está a classificação do campeonato até agora. O Tyler Reddick lidera com 550 pontos, o Matt Crafton agora é o segundo colocado, com 544. São 6 pontos só de diferença, diferença é nenhuma, né? E o Eric Jones está grudado ali também. 7 pontos Tá 7 entre os 3 primeiros. 5-4-3. Exatamente, são 7 pontos entre os 3 primeiros, eles terminaram muito próximos um do outro, 1, 2, 3, né? Quer dizer, então realmente terminou o Eric Jones, né? Depois o Matt Crafton e depois o Tyler Reddick, então apertou um pouquinho mais a situação do campeonato e a gente está vendo que realmente está bem apertada essa disputa. No dia 30 de agosto tem a próxima prova da Truck Series, que vai ser no Bowmanville, no Canadá. Motorsport. Né? Circuito misto e teve 2 provas já disputadas, 2 finais sensacionais. Provas decididas na última curva da última volta. Exatamente. No primeiro ano, o Chase Elliott jogando o Ty Dillon para fora. E em 2014, o Herman Quiroga com o Ryan Blaney. O Ryan Blaney ganhando também na última curva da última volta, vencendo na pista do Canadá. Acho que a gente vai ter mais uma grande corrida lá. Muito bem. Corridas em circuitos mistos são sempre muito interessantes na NASCAR. Agora o papo é Xfinity Series. Vamos falar da vitória do Regan Smith em Mid-Ohio. Vitória que teve polêmica, né? Eu tenho opinião diferente com relação ao Sérgio Lago. Vamos ver primeiro o que aconteceu, né? Primeiro, começando aí, o número 7, né, que é o líder nesse momento da prova, o Regan Smith, teve várias batalhas com o Alex Tagliani. O Tagliani largou na pole position, o Regan Smith largou mais atrás, mas pela tática ele se aproximou do Tagliani. E a gente está vendo aí na última volta, o Regan Smith ficou esperando até o finalzinho, acho que foi penúltima curva, e aí, ó, deu no Tagliani. Toquezão ali, deu uma empurrada no Tagliani, e aí mais uma curva para a direita, uma para a esquerda, e a linha de chegada ele venceu a prova. Realmente complicado, é NASCAR, isso é NASCAR. E aí provocou diferentes reações. O pessoal da Penske, claro, ficou indignado, e o pessoal da Junior Motorsports vibrando muito, porque foi era um momento chave da corrida. Você tem que dar tudo, né, numa disputa como essa. E o Regan Smith era o que ele tinha. A arma dele era essa, dar o toque. E automobilismo, de vez em quando, em corrida de turismo, é esporte em contato. Então o Tagliani, que não está muito acostumado, só correu monoposto, faz aqui e ali uma prova de protótipo,
tá chorando muito, amigo. Tá chorando muito. Eu fico dividido nessa. Eu fico dividido, vou ficar assim, meio que em cima do muro. Eu acho que a manobra do Regan Smith... Para de ser muro, Sérgio Lago. Para de ser muro, rapaz. O Regan Smith, eu acho o seguinte, ele fez uma manobra totalmente legal. Eu também acho. Legalmente Eu acho legal, legal. falando, eu não tenho nada contra ele. Agora, o Alex Tagliani, a gente vai ver a entrevista dele, ele tem um ponto. Porque realmente Olha aí, não foi legal, entendeu? Não foi uma coisa legal, assim, não foi bacana ele ter feito isso, sabe? Foi, digamos, foi feio do Regan Smith fazer isso, ainda mais depois do que aconteceu na semana passada. Eu considero tão normal. Eu acho que isso faz parte das provas de categoria de turismo. Que eu acho que não tem essa de ser politicamente ou impoliticamente correto. Faz parte do jogo. Eu acho isso tão normal na categoria turismo. Faz parte do jogo. Eu concordo. Isso acontece durante a corrida inteira. Tem destaque uma dessa que é na volta final. Não, e a gente tem. E acho que o piloto tem que aceitar uma situação dessa, porque ele tá ali pra isso. Eu queria escutar a entrevista do Tagliani, depois a gente traduz, se a gente puder escutar a entrevista do Tagliani. Então vamos lá. Aí eu vou defender o ponto. Vamos rodar a entrevista do Tagliani para saber aí o que disse o piloto. I really wanted to win for them so bad. If I knew that he was going to win like that, probably instead of passing him fair and square early on in the race, I would have probably pushed him off a bit. It's just really unfortunate to win like that, but also to see him celebrate. I mean, he knows that he was not going to win unless he was going to push us off. É basicamente o que ele disse. Ao pé da letra. Ao pé da letra, ele disse o seguinte, que lamentou pela equipe, evidentemente, e disse que se ele soubesse que o Regan Smith iria ultrapassá-lo, ter feito isso no final da prova, ele não teria sido tão limpo na parte inicial, porque o Regan Smith estava na frente do Tagliani, e o Tagliani ultrapassou bonito o Regan Smith, sem nenhum toque, ultrapassou. Perfeito. Perfeito. No livro, aquele perfeito. E ele falou que o Regan Smith sabe que ele venceu por causa disso, porque ele fez essa manobra. Eu defendo, acho que está correto o Regan Smith de novo, mas a gente já viu várias vezes outros pilotos evitando fazer isso. E ele fez, muito depois do que aquela coisa, você fala mal de uma coisa, mas depois você faz. Foi um pouco o que aconteceu com ele depois da semana em Watkins Glen. Mas eu acho que são situações diferentes. Eu acho, opinião minha, que são situações diferentes. São situações diferentes, mas ele não precisava ter ficado tão nervosinho depois. Até porque no caso do Tagliani foi um erro. Foi um erro. Foi texto, foi tudo, mas foi um erro. O Tagliani estava lá batalhando por posição. Concordo. E o que você falou? Esporte de contato. Esporte de contato. Esporte de contato. Então, ele não precisaria, tudo bem, ter aceitado em Watkins Glen. Tá, aconteceu, azar, me dei mal. E depois, quer dizer, agora, nessa altura do campeonato, a postura do Regan Smith em Glen é condenável, é isso? Eu acho o seguinte, a posição dele de incoerência para mim é condenável. Ali foi diferente. Condenável. Aí eu tô com o Sérgio Lago. Acho que as forçadas que ele deu para ultrapassar em Glen foram diferentes dessa agora. Ele veio muito por fora de pista, não usou pista, aí não, aí o Tagliani foi agressivo demais. Exatamente. Foi agressivo demais. Aí, no caso do Regan Smith, é um lance isolado de corrida. Exatamente. Só está gerando esse mimimi, essa polêmica toda, porque decidiu uma corrida e foi na última curva da última volta. Foi o que eu falei aqui, se fosse no meio da corrida, talvez não gerasse tanto impacto. Sim, mas... E te garanto que houve toque no meio da corrida que não teve destaque. Claro que teve. Um outro bom momento da corrida foi a batalha entre os 3 primeiros do campeonato. Chris Buescher, Ty Dillon e Chase Elliott chegaram próximos em mid-high. Vamos ver. Essa é uma das últimas relargadas, já na verdade a última, né? A gente vê pela câmera aérea, aliás, essas câmeras aéreas foram um show, tem sido um show nas provas da NASCAR. O Ty Dillon passando por fora o Chris Buescher num ponto improvável, de um jeito improvável. A sorte dele que a curva depois seguinte favorecia. E aí o Chris Buescher continuou pondo pressão para tentar roubar a posição e aí você vê que teve toque, né? Sim, peraí. Teve toque aí. Esse não é o ponto. Pô, ele teve toque, mas ele não empurrou para fora. É diferente. O Regan Smith empurrou para fora. E aí o Chase Elliott tentando tirar a posição. E não conseguiu. Que não conseguiu, mas foi um belo duelo. Foi muito bonito. No final. Aí é bonito, lado a lado, assim, é legal. Lado a lado e o Buescher defendendo legalmente a posição. Foi uma disputa limpa entre os 3. O Ty Dillon dessa vez se comportou de forma pródiga. Foi o melhor dos 3 na pista. Não reduziu muito a diferença na classificação do campeonato, né? Nessa altura da situação, o Buescher ainda tem uma diferença confortável, como a gente vai ver na tabela de pontos lá. É o que eu digo, uma batalha limpa. Ali o Chase Elliott, logo naquela curva ali,
Poderia ter dado uma empurradinha no número 60. Dado uma... Então, aberto de demais novo, a não é que o trajetória. Regan Smith fez algo errado. Ele está certo no que ele fez. Eu só achei ele incoerente nas atitudes dele. Valeria a pena ter mais provas intercaladas de circuitos mistos? Vale. Nessa categoria, principalmente? Vale. Que é a Vale. categoria de formação? Vale. Eu acho que vale. Eu acho que ter essas 3 provas em agosto dos mistos foi um achado do calendário. Podia completar, fazer tudo de misto em agosto. Ficava genial para Xfinity Series. Ficava bem bacana. Vamos dar uma olhada na classificação do campeonato após esta etapa em Mid High. Vamos ver como é que está. Bem apertado, né? Chris Buescher 765, Ty Dillon 24 pontos atrás e o Chase Elliott 25. Todos olhando aí, esperando uma escorregada do Chris Buescher. Que é o que pode ser determinante, porque por enquanto está muito consistente o Chris Buescher e o Ty Dillon e o Chase Elliott precisam realmente dele ter um mau resultado, e aí embola tudo. E tem aquela história do C, né? Se não fosse aquela história de Glenn, o Regan Smith tinha reduzido essa diferença se não tivesse batido, mas está em quarto ali. Não estaria muito perto, mas poderia estar com menos de 50 pontos a diferença. Lembrando que ele garantiu que o Ty Dillon não vai ser campeão. Tem isso também. Não vamos deixar morrer. Vamos cobrar. Bandeira amarela no show da NASCAR. No próximo bloco tem mais com a Sprint Cup em Michigan. Não saia daí, voltamos já já. Você está no Fox Sports e o papo agora aqui é Sprint Cup. Nosso time está reunido, estou com o Rodrigo Mattari e o Sérgio Lago para a gente falar da principal categoria do automobilismo norte-americano. Matt Kenseth brilhou mais uma vez, grande performance, dominante absoluta na pista de Michigan. Vamos dar uma olhada aí, rodando as imagens do Matt Kenseth. Rodrigo Mattari se deu bem nessa, né, Rodrigo? Pois é, eu cravei legal. O Matt Kenseth, ele teve uma apresentação das mais espetaculares, talvez tenha sido a melhor vitória dele em toda essa temporada da Sprint Cup. Se as outras foram circunstanciais, especialmente Pocono, que contou com a sorte, a questão do combustível, nessa ele foi perfeito, liderando grande parte da corrida, 146 voltas no comando, 7 vezes como primeiro colocado. Eu acho que dificilmente alguém bateria o Matt Kenseth em condições normais e ele mostrou isso ao longo da disputa. Sabe que eu dou razão ao Rodrigo Mattari, ao Sérgio Lago, acompanhando a prova, realmente não foi uma condição circunstancial, foi uma condição de domínio amplo. Não, evidentemente, claro, ele dominou a prova, não há dúvida nenhuma, ele foi o dono da prova, o único piloto capaz de contestá-lo, a gente vai ver depois. Aliás, nessa imagem, isso aí temos o Kevin Harvick largando ao lado dele, mas foi o Austin Dillon. Foi o único piloto que foi capaz de se aproximar. Aí o Austin Dillon está aparecendo em terceiro na fila de dentro, número 3. Mas o Matt Kenseth realmente não deu para outro. E foi bom essa vitória para ele. E para mim o coloca como um dos pilotos fortes candidatos ao título. Tem vários, né? É uma característica da NASCAR. Mas está mostrando força depois de um ano mais ou menos não muito bom em 2014. Você tocou no Austin Dillon, que foi um dos grandes destaques da corrida também, né? Ele desde o início, o Austin Dillon, ele teria começado a prova na segunda fila, mas ele teve que trocar o motor, largou lá de trás, na terceira bandeira amarela, que foi a bandeira amarela de competição na volta número 20, ele não entrou, ficou na frente, liderou algumas voltas, e daí, por questões circunstanciais, tivemos uma longa sessão em bandeira verde, e quando aconteceu a bandeira amarela, ele estava na segunda posição. E isso colocou o Austin Dillon entre os líderes. E aí a gente vê justamente ele dando um trabalhão para o Matt Kenseth na relargada. Como eu falei, o único que contestou o Matt Kenseth. O Matt Kenseth recuperou a liderança depois, chegou a abrir em relação ao Austin Dillon, mas o Austin Dillon um top 5 espetacular, muito bom para o piloto. Eu acho que a gente pode dizer, sem medo de errar, que se foi a maior vitória do Matt Kenseth na temporada, essa foi a melhor corrida do Austin Dillon na Sprint Cup. Foi o melhor desempenho, mas com certeza. Melhor corrida dele. 19 voltas na ponta, uma performance sólida, largando de trás, arriscando na estratégia, contando com a história da bandeira amarela de competição. Realmente, o Austin Dillon, espetacular. Belíssima corrida dele em Michigan. Grande resultado. Muito bem, grande corrida do Austin Dillon, mas quem não fez uma boa corrida foi o Jimmie Johnson, né? O que acontece com o multicampeão, Sérgio Lago? Essa é uma questão, a gente já viu isso acontecendo antes com o Jimmie Johnson, ele já se mostrou capaz de recuperar o último título dele em 2013, ele teve uma péssima fase, aí o Jimmie Johnson, primeiro pneu furado, tudo bem,
podemos atribuir isso a um acidente de percurso. Depois desse erro bizonho aí, na verdade ele saiu porque ele achou, perdeu ali a concentração, na minha opinião, ia bater no 7. Parecia. E acabou que abriu ali para não bater no 7, que aí a lambança ia ter sido muito maior. Voltou, perdeu tempo e no final a gente ainda vai ver, ele se envolveu no acidente. Aí ó, a imagem do acidente Ele dele roda sozinho, né? Pega a grama. E aí acabou lá atrás. Agora, ainda tem poderio para chegar na frente. Não deixa de ser um candidato ao título, mas o momento não é bom para o número 48. Ele foi o 39º colocado na prova. Citei aqui já há uns 2 programas atrás que o campeonato vem tendo altos e baixos, né? Primeiro pintou o Harvick, aí depois pintou o Joey Logano, aí recentemente o Kyle Busch, o Logano voltou a ganhar algumas provas, daí o Júnior também. Daí o Júnior também já teve a oportunidade dele. Será que o Jimmy Johnson vai chegar na curva lá em cima? É questão de Tudo esperar. é possível se falarmos de Jimmy Johnson, mas eu acho que a má fase não é só dele. A Hendrick, desde a prova do Kansas, só a título de comparação, É uma fase de equipe. é uma fase de equipe. A equipe não está bem. Ninguém está bem na equipe. Assim como... Embora o Júnior tenha ganho Daytona, isso não foi circunstancial, foi uma vitória também dominante, mas eu estou falando, a Hendrick nas últimas provas tem tido desempenhos medíocres. Assim como a Gibbs venceu 5 das últimas 6 Seis provas, provas. com o Kyle Busch e com o Matt Kenseth. E o Denny Hamlin também. Exatamente. No caso aqui, as últimas provas, foi o sim, Matt sim, Kenseth em pouco no agora. Isso, tem razão. E o Kyle Busch venceu em 3. Não, e O eles- Kyle Busch venceu 4, mas E os das 4 últimas carros 6 têm provas, andado sim. bem. O Carl Tem Edwards tem andado andado bem, o Denny Hamlin tem andado bem. É verdade. Então tem tido uma crescida no campeonato. Vamos ver o acidente do Clint Bowyer, né? Que pode custar aí caro na briga pelo Chase ao piloto. Vamos ver. A gente vê aí, foi no contato, né, dele com o Ryan Newman. Ele vem em 15º no campeonato. E a gente vai ver a tabela depois, mas complicou muito a situação do Clint Bowyer. Ele ainda é o piloto classificado por pontos, mas a gente tinha comentado no programa anterior que aquele grupo final dos pilotos que estão classificados por pontos, eles estavam muito juntos, mas o Clint Bowyer agora se separou deles para pior. Ele ficou mais afastado ali na última posição entre os que estão classificados por pontos, que é a posição mais vulnerável. Caso algum piloto fora desses pilotos que estão classificados por pontos venha a vencer uma das 3 etapas que ainda faltam antes do Chase. É muita coisa a diferença dele agora pro Jeff Gordon. E para complicar, tem uma outra situação que se apresentou após essa prova de Michigan, o divórcio do Bowyer com a equipe Michael Waltrip. Eu nem diria, eu diria uma separação até amigável, né? Quer dizer, eu sei que você não falou no sentido negativo, porque a equipe do Michael Waltrip anunciou que não vai competir em tempo integral em 2016. Faltou grana. E com isso, Não, e as más línguas dirão que isso é consequência de tudo que aconteceu em Richmond em 2013. Eu sou essa... Mas línguas não, porque As a minha boas língua não é línguas. má. Pelo menos eu não Os considero. bem informados Não que eu diriam não seja isso. capaz de... Os bem informados diriam Mas isso. acho que aquela história aqui se faz é que se paga. né? Eu estava pensando sobre isso antes do programa, rapidamente, assim. Os americanos levam muito a sério, a gente já falou isso várias vezes. Essa coisa de mutreta é levada a sério. Eu acho que a equipe perdeu muito, perdeu o patrocinador na época do Napa, que foi para o Chase Elliott, perdeu um piloto e daí Perdeu o sócio. foi para baixo. Só para perdeu agora o refrescar a sócio. memória, o que aconteceu Isso em não 2013? é aceito, não é bom a pode gente ser colocar. aceito. O Martin Truex Jr., o Clint Não. Bowyer, na verdade, rodou de propósito na prova de Richmond para favorecer o Martin Truex Jr. se classificar para o Chase. E depois foi verificado. Então, para mim, começou aí o fim, sim, da equipe. Ele foi tentando sobreviver, agora saiu o parceiro do dinheiro, né? Do Rob que é o Kaufman. E acabou, ele não tem como continuar. Deve ir para Ganassi, deve levar o Bowyer junto, ainda não está certo. Mas o que se especula é que o Clint Bowyer já aparece na sucessão do Tony Stewart, na Stewart Haas para 2017. Porque parece que esse vai ser, a próxima temporada deve ser a última do Tony Stewart, sim, na Sprint Cup. Muito bem, mudanças aí. Provavelmente teremos mais mudanças, né? Com o Jeff Gordon também já... Mas essa já é parando. anunciada. Essa já é anunciada. Exatamente. Chegou a hora do momento sobe som aqui no show da NASCAR. Vamos ver o acidente do Clint Bowyer, como foi. Coming inside. You got a run coming from the 31 to your bumper. Get it roll when you can.
Só em termos de ilustração, nas outras categorias, o piloto larga o volante, aí não, né? Ele ficou ali tentando controlar o tempo inteiro, talvez porque tem uma área de escape maior, né? E estava tentando evitar bater no muro. Ele estava trabalhando para evitar bater no muro ali. Vamos falar um pouco agora também sobre as novidades, né? Pacote aerodinâmico testado em Michigan. Uma das alterações que começam a fazer efeito aí. Na realidade, essa foi a segunda vez que esse pacote aerodinâmico foi utilizado. Eles aumentaram o spoiler de 6 para 9 polegadas, aquele rear fascia extension, seria o para-choque traseiro. Eles fizeram ele mais longo e mudaram ali também na frente, na área do radiador. É um pacote de maior arrasto aerodinâmico. Ele tinha sido testado em Indianápolis. Muitos pilotos não gostaram. É diferente do pacote que foi testado em Kentucky e que vai ser utilizado em Darlington agora. Então, são experimentos que a NASCAR vem fazendo com vistas à temporada do ano que vem. Esse pacote, claro, o Matt Kenseth deve ter adorado, mas muitos pilotos não gostaram. Especialmente com relação à visibilidade traseira. Os pilotos se queixam que houve perda de visibilidade na parte traseira. De repente, para alguns, realmente é complicado enxergar com um spoiler mais alto. Mas o piloto se adapta a qualquer tipo de circunstância. Lógico que a Gibbs agradou muito. O Matt Kenseth foi tremendamente absoluto na corrida de Michigan. E para deixar claro, no Chase, serão as 10 últimas provas da temporada, não teremos mudanças. É o mesmo pacote aerodinâmico do início do ano. Essas mudanças não serão aplicadas no Chase. Não tem como fazer isso, né? Seria suicídio para a NASCAR fazer isso. Sim, exatamente. Alterar. Realmente atrairia um recorde de comentários negativos. Né? Muito bem, com 3 corridas para terminar a primeira fase. Olha aí, faltam só 3 corridas, hein? Estamos chegando no Chase. Né? Vamos ver como é que está a disputa pelas vagas que ainda estão em aberto na Sprint Cup para o Chase. Você tem aí até o Cal Edwards, os pilotos já classificados por pontuação. E depois essa briga é boa, do 12º ao 16º colocado, com Mike Murray, Paul Menard, Ryan Newman, Jeff Gordon e Clint Bowyer. Ali o Aric Almirola é o primeiro aí fora da zona de pontuação e classificação. Ele está a 23 pontos de chegar na classificação para o Chase. Perdão, eu tenho justamente esse o ponto. O Clint Bowyer, ele estava 32, ele estava muito próximo do Jeff Gordon, agora está 32 pontos atrás do Jeff Gordon e apenas 23 pontos à frente do Aric Almirola. Você tem um problema, por exemplo, em Bristol, tem o mesmo tipo de acidente, e o Aric Almirola fácil de um piloto chega ter ali, problema. Chega entre os 20 primeiros, o Almirola fica com essa vaga. Bristol é uma pista onde o piloto não pode errar, né? Se sofrer algum acidente que danifique de vez o carro, adeus, não tem como. É verdade, a pista é curtinha. Jeff Gordon é um dos pilotos que está fora por vitórias e agora um dos que corre mais riscos de não disputar o Chase em seu ano de despedida na NASCAR. Aí estamos vendo o piloto do 24 e a gente viu a classificação dele, Matar. Realmente a situação do Gordon não é das melhores, ele está ali na 4ª posição entre os 5 pilotos que estão fora por vitórias. Se alguém vence... Não ganhou nada, o que está vendo? Se alguém vence aí, se um Case Kane arranca uma vitória nas próximas 3 corridas ou qualquer outro piloto, o Gordon pode ficar de fora. É uma situação que eu acho que a gente não gostaria de ver. Seria lamentável ver um multicampeão como o Gordon fora. Mas é possível, gente. Infelizmente é possível. Mas quem sabe aí nessas últimas 3, Bristol, Darlington e Richmond, ele também não vence aí, zera, sossega, fica tranquilo. Não precisa nem vencer, basta marcar mais pontos que os outros. Não tem marcado, né? O top 5 seria bom, né? Um top 5 seria aqui, excelente. Ele garante seria excelente, aí garantiria por pontuação. É aquele negócio, tá perdendo, precisa pelo menos empatar uma. Faz um top 5 para chegar ali na frente, não mostrar a cara. Ele não tem feito. sido muito, tem chegado do 10º para trás, na maioria das provas. Muito bem, por falar em chegada, em classificação, é hora do ranking do bolão. Vamos dar uma olhada como é que está a classificação do bolão da NASCAR aqui do programa. Roda aí. Luciano Bido na frente, Matheus Gama e Marcos Frugera. Esses 3 caras não saem daí, hein, rapaz? Eu sou o 27º, 808 pontos, à frente, 4 do Rodrigo Matar, Thiago Alves e Sérgio Lago completam aqui a relação dos componentes do programa. Eu acho que você ainda chega no Thiago Alves até o final. Não, acho que vai ser difícil. Ilusão. Mas meu melhor posicionamento no bolão desde que começou, top 275. Espetacular. Grande Sérgio Lago. Estou super feliz. Grande Sérgio Muito Lago. Os participantes do programa vão dar o palpite e você participa com a gente também. A próxima etapa é Bristol e você participa pelo blog Retoposta no foxsports.com.br até a hora da bandeira verde e deixa lá
o seu palpite para ver quem leva a prova. Não é quem chega, não é quem vence, é quem chega mais bem colocado. E aí você leva a pontuação daquele piloto. Começamos com o Sérgio Lago. Obrigado. Eu vou com o Matt Kenseth. Vou bizar o palpite vencedor do Rodrigo Matar. Vou no Matt Kenseth. Bom palpite para Eu Bristol. acho que ele está indo bem, tem 2 vitórias nas últimas 5 etapas realizadas em Bristol. Acredito nele. Eu, como estou na liderança aqui dos componentes, vou votar e deixo você à vontade para dar o seu palpite como último, Rodrigo Matar. Eu vou votar no Dale Júnior. Muito bem. Então eu vou de Brad Keselowski. Vou correr riscos, mas acho que o Brad Keselowski precisa de um bom resultado para dar a volta por cima. A fase dele não é boa. Mas quem sabe em Bristol ele não arranca uma vitória em cima do Joey Logano. É isso aí, participe do bolão. foxsports.com.br, o blog Reto Oposta, o blog do Sérgio Lago, até a hora da corrida da Sprint Cup, para você deixar o seu palpite. Valeu, Rodrigo. Valeu, Sérgio Lago. Fique ligado, final de semana recheado de provas da NASCAR, só aqui nos canais Fox Sports.